Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo alguém aqui muito especial. Aí vocês vão dizer, você sempre fala isso, mas hoje é alguém muito, mas muito especial mesmo. Se hoje eu sou um treinador, um profissional de educação física, essa pessoa que está aqui, ela tem uma responsabilidade muito grande no profissional que eu me tornei, porque desde o dia 26 de fevereiro de 2007, foi a minha inspiração como pessoa, como profissional, e eu falava assim, eu quero ser só 1% desse cara aí. Se eu for 1%, eu vou ser um bom treinador, vou ser uma boa pessoa. Hoje nós temos o prazer de receber Na Montanha o professor e mestre Daniel Barsottini, um verdadeiro especialista em alta performance no esporte. Ele é sócio cofundador do programa de treinamento Além das Curvas, voltado para performance e condicionamento físico, mestre em ciência do movimento, pós-graduado em fisiologia do exercício, biomecânica e avaliação física. Daniel tem um currículo de destaque. Ele foi preparador físico do atleta 16º colocado na Olimpíadas de Paris 2024, na modalidade windsurf. Preparador físico do campeão pan-americano de windsurf em 2023, no Chile. Além disso, é atleta de endurance competindo em provas desafiadoras como maratonas e Ironman. Hoje vamos explorar como ele aplica ciência, experiência na prática para levar os seus atletas e a si mesmo ao mais alto nível de desempenho. Seja bem-vindo, meu amigo e meu irmão, Daniel Barsottini. Muito obrigado, Zulu. Pô, depois de uma apresentação dessa, fiquei sem palavras aí. E de lembrar que tudo começou em 2007, essa amizade, né? Pô, me remonta a grandes histórias, né? Desde o primeiro dia que eu entrei naquela sala de aula lá, da turma de vocês lá, que a gente fazia uma breve apresentação, não sei se você recorda disso, que você me contou um pouco da sua história lá, que eu queria conhecer um pouco daquele grupo que eu ia trabalhar, e você falou para a sala toda que você estava lá porque você tinha alguns objetivos, mas que para chegar lá você passou por poucas e boas, que você era... Isso eu me recordo. E me corrija se eu estiver errado nas informações, né? Faz um bom tempo, já 2007, que você vendia pipoca, né? Você lembra dessa história? Sorvete. Na porta do Sesc Pompeia. Isso. Né? Desculpa se eu estiver me equivocando com as informações e me desculpa se eu não puder falar isso, mas grandes histórias merecem ser exaltadas. E o tempo passou e olha onde a gente chegou. A gente virou companheiro de batalha, aí, de grandes batalhas, de corrida em montanha. Para mim é uma honra estar aqui, né, sentado na sua frente aqui, para compartilhar histórias. Né? Se um dia eu fui sua inspiração, hoje você me inspira de continuar, né, seguindo por esse caminho que eu tenho traçado aqui. Você é uma pessoa muito iluminada, menino. Você teve todos os motivos e todas as desculpas para não seguir adiante. E você optou em seguir. Então, você é um exemplo. E me daria muito orgulho, né, de ver você um dia, mesmo indo dormir, você usando o manto sagrado do Além das Curvas, que é o nosso Boné. Programa hoje. Legal. Deixar ele aqui em cima. Boné bacana. É o projeto que a gente toca hoje. Tem aqui também, Curva. Se um dia você quiser se aventurar nos triatlons da vida aí ao meu lado, ou a gente tem uma promessa muito antiga, que eu não sei se você vai lembrar. Linda. De a gente correr um El Cruce junto. Lembro, lógico que eu lembro. A gente falou isso lá atrás, aí quando a gente ia, teve a pandemia. Mas tá aqui o fardamento pro Cruce também. Uau! Personalizado. Vamos... Tá aí, ó. Opa! Então, o dia que a gente se aventurar naquelas montanhas lá... Legal! Pelo menos bem vestido nós estaremos. Além das Curvas, Zulu, olha aí. Muito bacana. Dani,
eu não vou chorar hoje, diante de tudo que você já falou, porque eu chorei em um podcast outro dia, de um amigo, do Lucas Martins e do Marcelo Cleito, e eu percebi que as pessoas são sensíveis ao ver um negão de 1,80 m chorando. O que eu recebi de xingamento, né, falando que eu era vitimista, que era mimimi. Então hoje eu estou me segurando aqui para não chorar, mas a gente sabe que eu brinco, e aí não é questão de vitimismo, é questão de fatos e história. Da ponte para lá, na verdade quando eu estou lá eu falo da ponte para cá, só sobrevive quem tem objetivo e quem tem fé em Deus. Porque, como você falou, a gente tem motivos o suficiente para não querer continuar. Ou, se é para continuar, continuar em um caminho que não é o melhor caminho. E da minha geração, eu posso dizer que 90% foi dizimada, né? Ou pela violência, ou pelas drogas, ou estão presos. Então, eu ter escolhido a educação física ter me escolhido, eu ter tido a felicidade de ter encontrado profissionais como você, que naquele dia, né, no dia 26 de fevereiro de 2007, eu falei, eu quero ser como esses caras. Eu quero ser como Daniel Barsottini, quero ser como Milani, pessoas que me inspiraram ali a querer ser o melhor. E poucas pessoas sabem dessa história. Todo semestre eu tinha que renegociar a questão do pagamento da Uninove. Todo semestre, porque eu ficava devendo o semestre inteiro. E aí eu ia lá, renegociava. Naquela época a gente também usava cheque ainda. Aí pegava os cheques devolvidos do mês anterior e eu fui assim até o final. E muitas vezes, eu estou contando isso para as pessoas às vezes, elas não imaginam o que a gente passa. Às vezes que eu faltei na faculdade é porque eu não tinha dinheiro do ônibus. E aí eu lembro que no último dia de faculdade eu comi um cachorro quente na porta da Uninove e falei, obrigado Deus, mas eu não quero ser mais um. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Assim como você, Daniel, e outros profissionais ali me inspiraram, eu tenho certeza absoluta que você faz a diferença na vida das pessoas. E não desistir e não ter deixado para depois foi justamente ter encontrado pessoas como você. Então, eu tenho você como um mestre, eu tenho você como um mentor, eu tenho você como uma inspiração de vida, como pessoa, primeiramente. E depois como atleta, depois como treinador. Então, muito obrigado. Se eu estou aqui hoje, Na Montanha, se eu estou correndo, se eu estou treinando pessoas, você tem aí uma influência muito, mas muito grande, e dê honra a quem tem honra. Então, a honra é toda sua. Meu, aí você me mata também. Cara, é muito louco a carreira universitária, né? Que eu comecei muito cedo. Eu não sei se você lembra, quando eu entrei para dar aula na faculdade, eu tinha 27 anos. E, meu, eu entrava numa sala de aula e falava, o que eu tô fazendo aqui, cara? Né? E fui contratado lá, né, porque foi uma demanda muito grande de alunos naquela época e eu muito nervoso. Mas eu sempre pensei que eu tinha uma missão também, né, cara, de... Assim, a gente sempre vai fazer uma universidade pensando em ganhar grana, de ser um ótimo profissional, ter dinheiro no bolso, e de repente as coisas começam a mudar, né, quando você começa a se encontrar, a encontrar pessoas, né, com valores que se assemelham ao seu, ou com valores que somam ao seu, né, e muita coisa começou a mudar. E a universidade, né, que era para eu entrar para ensinar alguma coisa, eu acho que eu aprendi mais do que eu ensinei, né? Foi lá que eu vi pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei, né, para concluir minha faculdade. Eu também, puta, era um perrengue, eu ia para a faculdade de bicicleta, que não ganhava uma graninha para pegar o busão, e talvez isso me levou pro triatlon depois, né? Me condicionou pro triatlon, preparou minha cabeça. Então, a faculdade foi né, os 8 anos que eu fiquei dando aula lá, foi uma faculdade para mim, né? Porque além de grandes amigos, eu tive, né, um grande aprendizado de vida, um grande aprendizado científico. Foi lá que eu, pela faculdade, né, eu consegui fazer o meu mestrado, graças ao Edivaldo, graças ao Silvinho, graças ao Osmar. Então, foi assim... A faculdade, a Uninove, né, o contexto Uninove, ali, a universidade, ela mudou minha forma de pensar a educação física,
né, hoje, né, essa apresentação que você fez, tudo, né, de ter participado de uma Olimpíada dentro de uma comissão técnica, aconteceu lá atrás, cara. E eu falo assim, de vez em quando eu me pego, né? E não tô chorando, não. Minha vida é muito louca, minha vida é perfeita. Mas de vez em quando eu me pego pensando assim, vendo, a internet é muito lazarenta, né? Que você olha a internet assim e fala, pô, todo mundo é campeão, né, meu? Por que pra eu ser campeão demora tanto, né, cara? E você vê que é muita farsa, né, meu? E hoje eu tenho o Além das Curvas, nós hoje somos em quase 60 alunos no Além das Curvas, né, online e presencial, não só meu, mas do time Além das Curvas, dos outros profissionais. E eu tenho alunos que me dão aulas constantes, né? Por incrível que pareça, eu tenho alunos que me dão... Por incrível não, é mais normal isso que a gente imagina. E eu tenho uma aluna, uma senhora, que ela me falou uma coisa, né? Nessa questão de... Falei, pô, por que demora tanto pra gente, né, chegar lá? Ela falou, não demora tanto. É que tanto você quanto o seu time e as pessoas que se cercam optaram em fazer o caminho correto para chegar onde você quer chegar. E o caminho correto é mais duro, rapaz. Né? Demora mais. É igual maratona. Você não pode pensar no quilômetro 42 se você não passou do primeiro quilômetro. Você vai sofrer por toda a jornada até cruzar a linha. E isso foi a história de vida. Então, as questões de inspiração, ao mesmo tempo que eu formei você e outras pessoas, eu tive uma nova formação também. Eu tive minha faculdade e eu tive a faculdade de quando eu entrei, quando era professor. A formação de quando eu era professor. E hoje, né, é outra pessoa, é outra história. Muito bom. Lembrando que este programa é um oferecimento da IGT 23K, uma das maiores corridas de montanha do Brasil. Realizada sempre no mês de março, na linda cidade de Garatá, São Paulo, centenas de corredores se reúnem para esse grande desafio com distâncias de 10 e 23K. Não perca a oportunidade de conhecer. Acesse igt23k.com.br e use o cupom da Montanha 10 e tenha 10% de desconto. Eu estou muito feliz, né? Você... como eu falei, além de professor universitário, além de treinador, além de atleta, além de esse ser humano maravilhoso, você já esteve na TV algumas vezes aí, eu tenho acompanhado, né? Por isso que demorou de vir no Na Montanha, né? Porque primeiro a TV aberta, depois o Na Montanha. Mas conta pra gente como que surgiu esse programa Além das Curvas, Dani, qual foi a motivação? Bom, o Além das Curvas, ele surgiu como uma ideia, como uma proposta acadêmica. Na época que eu fazia mestrado, em um determinado momento, a gente tinha que cumprir uma disciplina onde a gente tinha que desenvolver um projeto acadêmico, teórico, para cumprir aquele crédito do mestrado. E eu pensei nisso, né, conversando com algumas pessoas que eu conhecia na época, isso aí era 2010... Né? Eu falei, pô, né, o que hoje tem de referência que o mercado está comprando? Porque a gente tinha que desenvolver um produto, né, para comercializar, né, dentro da área da educação física. E conversando, pô, hoje, né, tem essa questão das mulheres, né, dessa questão... algo que seja palpável, que fuja do contexto das blogueiras, que era o momento que estavam surgindo as blogueiras. Falei, pô, legal, eu vou lançar um produto para mulher que seja viável para 99% das mulheres, porque as blogueiras vendiam uma falsa realidade, né? Uma falsa realidade por quê? Porque elas queriam que as mulheres que acordassem às 9 horas da manhã, comessem as castanhas que eram produzidas pelas freiras que moravam no Monte Everest, depois iam para massagem. Meu, isso não existia para 1% das mulheres brasileiras. A realidade da mulher brasileira é acordar cedo, dar café para o filho, levar o filho para a escola, voltar e trabalhar, voltar depois do trabalho, né? Então, eu pensei numa proposta que eu pudesse oferecer a atividade física, saúde e qualidade de vida para esse tipo de mulher. E aí foi um projeto teórico que, com a ajuda de uma amiga, né, eu dei o nome Além das Curvas, que é pensar na mulher, né, primeiro pela saúde e depois pela estética, né, daí que veio o nome Além das Curvas, saúde, depois estética, e aquilo que era um projeto teórico,
eu resolvi levar para a prática, né? Eu joguei no mercado, né? Ó, um projeto de saúde da mulher, tudo, que tem esse contexto de atividade física baseado nas necessidades, né? E nas características diárias da mulher, tudo. E assim, aquilo que, né, eu esperava uma resposta a longo prazo foi muito bem aceito de imediato. Tanto é que quando eu me desliguei da universidade, eu já estava com o projeto bombando e eu comecei a trazer pessoas para trabalhar comigo. Então, foi uma ideia teórica, acadêmica, que não tinha, né, o objetivo de levar para a rua, era só para cumprir uma disciplina do mestrado, que quando bateu na rua não teve mais volta, né? E o projeto ele já está com quase 10 anos de Além das Curvas, né? Que quando começou era um projeto voltado única e exclusivamente para a saúde da mulher. Hoje a gente está no segmento de performance, não perdemos a característica de saúde da mulher, mas abrimos um braço de performance. Então hoje nós temos a equipe de corrida de rua, né? Os fundistas, temos a equipe de triatlon e temos a equipe de alta performance, que é o nosso atleta que foi para o Pan-Americano, foi para as Olimpíadas, né? Agora está no CIO-GP, que é a Fórmula 1 da vela. A coisa aconteceu assim, que assim, teve... Eu não acredito em sorte, mas a coisa aconteceu de uma forma que efetivamente, se não foi por sorte, né, competência e sorte, eu não sei explicar direito não, viu, Zulu? Ô Dani, já que você levantou aí, deixou a bola quicando, conta pra gente como que foi esse projeto, né? Vamos chamar de projeto porque a gente sabe que uma Olimpíada não é um ano, não são 2 anos, não são 3, é um ciclo assim de preparação, uma jornada grande. Eu, como treinador também, extremamente curioso acho que, não sei se passa na cabeça de um treinador que um dia ele vai fazer parte de uma comissão técnica que estará... Eu acho que só de estar ali na Olimpíada, você estar ali como ouvinte ou assistindo já é algo fenomenal. Agora, sabendo que tem um atleta lá, que você tem uma participação direta, deve ser algo imensurável, né? Conta pra gente como que foi essa preparação e eu já vou ter que voltar um pouquinho. Tem muita gente que vai estar ouvindo e não sabe qual que é a modalidade, o windsurfer. Bom, vamos lá. Eu vou por partes aí, que a história é bem bacana. Primeiro, o atleta, o Matheus Isaac, que é o meu atleta de windsurf. O windsurf é uma modalidade que você tem uma prancha com uma vela, né? Só que é o windsurf foil, que é a evolução do windsurf. O que diferencia o windsurf do windsurf foil? A prancha, ela recebe embaixo uma quilha, que quando entra o vento e esse vento toca a vela, bate na vela, essa quilha tira a prancha da água, né? Então o atleta ele surfa com a prancha fora da área, só com a quilha, né, levando esse atleta para contornar algumas boias, que é o circuito que ele tem que cumprir. Então isso é o windsurf. O Matheus ele surgiu via um fisioterapeuta, o Kleber, da Sports Lab, que fez toda a reabilitação dele quando ele operou os braços. Ele teve um probleminha, ele passou por uma cirurgia, e o Kleber me apresentou para ele, mas não como preparador físico. A gente se conheceu num período que eu estava me preparando para o Ironman de Florianópolis. O Matheus estava fazendo o processo de reabilitação e já pensando na preparação física dele para ir para o Mundial, para tentar a vaga olímpica ainda. Só que a gente estava lá como atleta. Eu do triatlon, né, me preparando para o Ironman, o Matheus, né, se preparando para o Mundial para tentar a vaga olímpica. Fui para o Ironman e tudo, e a gente trocou o Instagram lá, a gente conversando. Quando eu voltei do Ironman, o Matheus me convidou para ser o preparador físico dele, para prepará-lo naquele momento para o Mundial ainda, né, para ele tentar uma vaga olímpica.
O curioso, eu sempre trabalhei com atletas fundistas, né? Corredores de meio fundo, 5, 10 mil, a meia maratona, maratona, corredores de montanha, tanto é que a gente já se encontrou várias vezes em provas de montanha, Verdade. triatlon. E quando eu fui convidado para trabalhar com windsurfer, eu falei, meu, agora é a prova de fogo, né? Dos meus conhecimentos em fisiologia, em biomecânica. Por quê? Porque é uma modalidade atípica. Né? Aí o que eu fui fazer? Fui estudar a biomecânica do windsurf, a fisiologia predominante na modalidade, fui entender o que era aquilo. Né? Aí comecei a baixar artigo, conversar com pessoas da modalidade de vela, e nada é à toa, cara. Tudo que você produz no passado, ele vai refletir no futuro. Isso não é filosofia, não. Isso é real, cara. Antes de conhecer o Matheus lá atrás, eu tenho um aluno que ele veleja. E ele me chamou para velejar com ele. Não na modalidade do Matheus. Uma outra modalidade que chama Hobcat, que é o Rafa. E eu comecei a velejar com o cara. Então eu comecei a entender o que é, né, a questão da posicionamento de vela no vento, né, o comportamento que você tem no barco, né, para montar uma boia. Montar a boia é contornar a boia. E lá atrás eu comecei a entender isso e de repente surge um velejador, né, que quer me contratar para se preparar para uma Olimpíada. Então assim, eu já tinha essa noção da questão de barco, de vela, de vento, eu fui me apropriar dos conhecimentos técnico da modalidade ali, biomecânica do atleta de windsurf, posicionamento na vela, né, de contravento, e fui estudando. E comecei a trabalhar com o moleque, que a gente tinha um campeonato logo na frente ali, ele estava vindo de uma cirurgia, então a gente tinha que preparar ele num período curto, né, a condição física dele para que ele fosse para esse Mundial que foi em Haio, na Holanda, para tentar essa vaga. E Zulu, a Olimpíada, ela redefiniu para mim o conceito de limites. Limites fisiológicos, limites psicológicos. Nós temos bons atletas hoje no Além das Curvas, assim como na sua assessoria você tem bons atletas, mas quando a gente pega um atleta olímpico, eu falo que eu treinei um cão de caça. Era 7 vezes por semana, 1h30, 2 horas por dia. Nosso período era curto até a competição. E assim, pega, sobe na parede. Não tinha meio termo, cara. Né? E fisiologicamente e mentalmente, essa galera, ela nasceu diferente. O atleta olímpico, ele é diferente. Né? E a gente começou... A gente tinha, né, uma preocupação com peso, que isso é uma outra coisa que, né, quando a gente se preparou para o Mundial, a gente foi para uma região onde o vento era muito forte, né, o mar era muito complicado, então o atleta ele tinha que estar pesado para suportar aquele vento. Então essa é uma outra preocupação, além da biomecânica e da fisiologia, a questão de como o mar estaria para aquela relação de corpo e vela, né, então... A gente pegou e começou a montar um quebra-cabeça. Chegamos no Mundial, né? A gente tinha que acabar no top 10, né? Acabando no top 10, a gente conseguiu uma vaga para o Brasil, acabando até em 7º. A gente conseguiu uma vaga para o Brasil e para o atleta e a gente acabou em 7º. Então a gente conseguiu essa vaga, que para mim foi, né? Deu certo. Né? Era uma experiência... Né, nova para mim. O Matheus, ele estava sob pressão porque ele vinha de uma cirurgia, né, indo para uma competição extremamente pesada devido às características, estando competindo com todo mundo que queria a vaga olímpica e encaixou, e deu certo. Tendo a vaga em mãos, nós fomos para o Pan-Americano, que foi o ano passado, em 2023, no Chile, que também para mim foi a primeira experiência internacional, né, numa comissão técnica, como preparador físico, numa competição que a gente assistia da televisão, né, assim como eu, você e qualquer pessoa que gosta de esporte, Pan-Americano e Olimpíada, tá passando o que for dardo, a gente tá lá, tá assistindo em padaria, casa de aluno, e eu tava lá, né, e pô, foi uma competição muito dura, a gente começou muito mal o Pan-Americano, e de repente esse moleque encaixou,
no penúltimo, no último dia, a gente foi campeão pan-americano. Assim, eu já tive muitas conquistas pessoais, eu já tive muitas conquistas com os meus atletas amadores, mas o pan-americano, rapaz, eu perdi a linha. Ser campeão pan-americano, você não sabe, pô, eu acho que eu falei todos os palavrões do mundo quando esse moleque ganhou aquela medalha, né? Foi uma sensação muito fora do contexto daquilo que eu já, né, já tinha sentido e foi muito bacana participar daquilo. Só que a gente pensou na frente, a gente tinha Olimpíada, né? E aí a gente começou a preparação física para a Olimpíada, que mudou completamente, porque a gente saiu de um ambiente, né, dos Jogos do Mundial, onde era um vento muito forte, um mar pesado, o Pan-Americano, um mar gelado também, com um vento mais forte, indo para a França, né, que foi agora para a região de Marselha, onde teve um vento muito fraco, um mar flat total, que a gente teve que mudar completamente a composição corporal do Matheus, porque quanto o vento mais fraco, mais leve, você tem que estar, né, para seguir adiante naquela competição. E aí a gente, né, num trabalho multi-interdisciplinar com a Tânia, que é a nutricionista, né, uma mulher sensacional, nutricionista fora de série, o Kleber, o fisioterapeuta, que também é outro profissional fora de série, a gente começou a fazer esse projeto. Preparação física, como ele tem que estar competindo em alta performance, o Matheus, durante toda a preparação física das Olimpíadas, ele morou na Europa. Então eu acordava 3h30 todo dia, das 3h30, começava a aula 15 para as 4 e até 5h10 para dar aula para ele, online, para depois eu sair para trabalhar. Meu, foi uma loucura. Eu tenho responsabilidade com todos os meus atletas, mas você treinando um atleta olímpico, a margem de erro, ela não existe. Então, tudo que você faz tem que ser muito bem planejado, tem que tomar cuidado, porque qualquer coisa que der errado, o sonho acaba. Então, foi uma experiência louca na questão da preparação física, nos cuidados. Foi diferente de tudo que eu já vivi. Me estressou demais a questão. Nossa, eu fiquei muito mal, porque era todo dia 3h30 da manhã, acordando, foi pesado, mas faria tudo de novo. Estou preparado para passar por isso, se acontecer novamente. Bora, Olimpíada, logo mais teremos mais um ciclo, né? Na verdade, para quem já está pensando na Olimpíada, já está no ciclo, né? Não tem como, não tem descanso, né? Eu acho que só o Phelps que tirou um ano sabático ali e depois voltou. Ele podia, né? Ele pode, né? Ele podia. Tava assim. Ô, Dani, você falou do Pan-Americano, você falou da Olimpíada. Esses dois, vou chamar de 2 pontos. Esses 2 pontos são os pontos altos da sua carreira como mentor, como treinador, e a Olimpíada é o teto? Cara, é assim, sim e não. Eu não vou ser injusto de falar que eu tive outras conquistas profissionais que me encheram de orgulho também. Eu não vou falar de privilégios, mas eu vou falar que eu sou um cara predestinado e iluminado. Eu sempre quis ser fisiologista e estudei para ser fisiologista e meu sonho era trabalhar no Pão de Açúcar. Cara, eu não fui direto pro Pão de Açúcar, mas eu trabalhava na Sports Lab, que era dos médicos do Pão de Açúcar. Então isso foi uma grande conquista. Aí eu quis ser professor universitário. Eu não sei porque queria ser professor universitário, eu achava que aquilo ia ser o ápice da minha carreira, e eu me tornei professor, né? Batalhei, nada cai do céu, né? Eu sempre falo isso, a gente tem que ralar muito, né, pra gente conseguir as coisas, e ralei e me tornei professor universitário. E eu falei, agora eu cheguei no topo da montanha. Aí, de repente, dentro da universidade, vou fazer mestrado, pô, primeiro da família semestre, né? Vou fazer mestrado e, putz, aí aquela coisa, me tornei mestre. Falei, porra,
Mais uma grande conquista, mais uma medalha de ouro no peito. E aí, de repente, eu me torno empresário. Microempresário, vai. Aí você fala, pô, agora deu, né? E nesse segmento eu começo a formar maratonistas que para mim pode parecer a coisa mais idiota do mundo. Quando um aluno meu cruza uma linha de chegada, ele não é um atleta olímpico, mas ele é a conquista dele vale para mim como se fosse uma conquista olímpica. Sabe, eu tive o prazer, né, e domingo eu vou ter de novo isso, de formar muitos maratonistas, muitos triatletas, né, que cruzaram a linha pela primeira vez. E assim, para mim é sempre demais, cara. Então, né, e eu chego na Olimpíada, no Pan-Americano, que é o ápice, é aquela coisa, né, pra gente que é do esporte, é o ápice. E de fato, foi importantíssimo na minha carreira, foi. Mas eu não vou nunca deixar de olhar com muito carinho tudo que eu passei, né? E não vou, assim, nunca eu vou deixar de valorizar cada conquista de um aluno meu que não é um aluno profissional, é um atleta amador, né, que cruza a linha. Final de semana passado eu estava na maratona de Brasília, que, poxa, eu preciso falar, desculpa, galera, a organização foi bagunçada. Foi? A gente foi guerreiro de tudo lá, mas a organização deixou a desejar. Então, pô, eu quero voltar, mas, pessoal, repensem em algumas coisas aí. Estávamos lá, eu estava com muito atleta iniciando na maratona e eu corri também, eu precisava fazer uma prova esse ano que eu me devia a isso. E, pô, eu tive o prazer de formar mais 2 maratonistas na Maratona de Brasília, uma meia maratonista, e para mim foi muito louco. Então, assim, a Olimpíada de fato, o Pan-Americano de fato, é o ápice de um profissional. Mas se a gente deixar de valorizar da mesma forma que a gente valoriza a Olimpíada, né, os nossos atletas amadores, eu acho que vai perder um pouco de sentido aquilo que eu sinto pelo esporte. Né? A gente tem que... Tudo tem o seu mérito. Então, foi sim, né, eu me orgulho muito de ter vestido o agasalho, de ter chegado lá com o brasão do Brasil no peito, né, cara? É uma coisa louca. Mas eu sinto muito orgulho também de vestir essa camiseta e ver a galera, né, chegando junto. Parece mentira, mas não é. O que eu sinto de verdade só eu sei. Então, assim, de fato, Olimpíada tá lá. Mas a nossa molecada, Zulu, quando desce da montanha e cruza a linha, né, é tão importante quanto. Essa é uma verdade, Dani. Eu sei bem o que você está falando sobre conquistas, né? E eu consigo mensurar isso. Acredito que quando você está lá no ápice, igual o Matheus, você vai disputar uma Olimpíada, um Pan-Americano, um Mundial. E a gente tem os nossos Everestes aqui para subir, para descer. E são conquistas extremamente importantes. Eu consigo sentir o que você está sentindo, porque quando eu vejo um aluno se tornando meio maratonista, tendo uma grande conquista, para mim é uma satisfação enorme. E eu costumo dizer que eu fico mais feliz do que com as minhas conquistas individuais, porque a gente fala, pô, como profissional, e aquela pessoa está conseguindo realizar, né? Eu estou agora com uma atleta, está vindo dos Estados Unidos para correr a São Silvestre, e a gente começou esse ano, ela não corria 1 quilômetro. E aí fiz a transição, o objetivo dela era correr 5 km até agosto, e aí conseguimos atingir isso um pouquinho antes de agosto, e aí eu falei, vamos subir um pouquinho. E fomos subindo, e aí um dia ela me mandou uma mensagem e falou, você pode me chamar de maluca, mas eu quero correr São Silvestre. E aí eu falei assim, se você não se frustrar em ter que caminhar em algum momento, diminuir o ritmo, a gente está dentro e vai dar certo. Então a Ju tá vindo aí para correr São Silvestre, cara, e eu tive alguns momentos que as pessoas falavam assim, nossa, você só treina atleta de elite, a sua assessoria é sua elite? Eu falo, não. Você está enganada. São pessoas normais, são pessoas comuns, e a gente tem a maior satisfação dessas pessoas que não conseguem muitas vezes correr, o que parece ser fácil e não é fácil, né?
e depois a gente consegue transformar num maratonista, num ultramaratonista, num corredor de montanha, num Ironman, né, que a gente sabe que é bem... Eu falo que eu nunca fiz, mas eu considero, e você pode me corrigir, mais difícil do que correr na montanha, ser um Ironman, né? Fazer uma outra. A gente faz essa comparação porque lá você não quebra o ritmo. Se você quebrar o ritmo é porque acabou a prova. E na montanha a gente consegue quebrar o ritmo, consegue caminhar, né? Então eu entendo bem o que você fala sobre o Matheus e sobre os seus... Eu chamo de filhos, tá, Dani? Eu chamo de filhos. Para mim o sentimento é sentimento de filhos. É o mesmo sentimento que eu tenho em ver o meu filho jogar bola, o Vitor, eu tenho em ver os meus alunos realizando ali na linha de chegada, né? Porque entre a linha de largada e a linha de chegada acontecem muitas coisas que poucas pessoas conseguem mensurar e entender, e a gente tem que estar ali muito mais do que um treinador, né? Muito mais do que só inserir uma planilha, mas entender a parte humana das pessoas, e isso eu acho que eu aprendi bem com você. Ô Dani, eu queria saber de você, eu vou falar mais um pouquinho do Matheus aí. A gente sabe que aqui embaixo, na base da pirâmide, que é onde que está a maioria dos atletas nossos, meu e seu, o treinamento físico, o treinamento mental, eles são extremamente importantes, né? Se você não estiver bem mentalmente, você não se desenvolve. E na alta performance no ciclo olímpico, como que é essa questão do treinamento mental? Você já falou que no treinamento físico é cão de guarda, mandou vai. E o treinamento mental? Então, foi aquilo que eu comentei, né, quando a gente começou a falar da Olimpíada. A Olimpíada redefiniu para mim o conceito de limite, né, limite físico e limite psicológico, tanto do atleta quanto de uma comissão técnica. Uma coisa que eu falo, né, para quem está seguindo por esse caminho, né, agora não falando para os atletas, mas para as pessoas, para os técnicos, né, eu acho que todo mundo tem essa possibilidade, né, de vivenciar essa experiência que eu vivenciei, né, de fazer parte de uma comissão técnica olímpica. E para quem efetivamente acredita nisso, uma dica que eu dou, né, que eu não sei lá, eu acho que dicas cabe bem. Ninguém faz nada sozinho, Zulu. Quando você vai para alta performance, né, e até mesmo, né, os atletas amadores que hoje são... né, tem o mesmo tratamento de um atleta de alta performance, para dar certo, você precisa estar amparado por uma equipe multi e interdisciplinar. Né? O que eu quero dizer com isso? Um atleta ele não se faz só de uma condição física apurada, né, um atleta olímpico. Ele se faz de uma condição física né, diferenciada, ele se faz de um trabalho psicológico que em um determinado da preparação física ele é mais relevante que qualquer outra coisa, né, uma condição psicológica muito bem trabalhada, né, aspecto nutricional impecável, né? Então, cada um no seu quadrado, cada profissional no seu quadrado se conversando o tempo todo, né? A questão psicológica, se eu, quando cheguei na França, me deparei com aqueles anéis olímpicos, eu tremi, eu imagino o atleta que está lá representando, né, um país inteiro. Então, o que aconteceu com o Matheus? O Matheus, ele se preparou fisicamente, né, igual eu falei, o cão de caça, e a parte mental dele foi feita por 2 psicólogos. Né, o Matheus tinha suporte da Marinha, então psicólogo da Marinha, um outro psicólogo que era mais esporádico também, que ele, em determinados momentos ele tinha acesso, porque é muita coisa. Né? Além da cobrança de ser o melhor pelo seu país, eu vou precisar falar, o atleta brasileiro ele não tem amparo necessário para chegar lá e fazer acontecer da forma que tem que ser. A gente está, infelizmente, nós estamos anos-luz dos atletas europeus em vários aspectos de suporte financeiro, né, suporte técnico de material, porque na modalidade, né, que nem eu vou falar do Matheus, é tudo muito caro, né? A prancha é importada,
da Europa, então se paga em euro, né? O foil é euro, a vela é em euro, e a gente não tem esse dinheiro todo. Então a gente sempre está sucateado. Né? Eu vou dar um exemplo. Você recebe um material para treinar, é como se você tivesse, né, o pessoal recebendo aquele celular mais caro e você recebendo do celular mais caro 3 versões anteriores. Então, quando você está correndo com esse material, né, 3 versões anteriores, a equipe europeia, né, os franceses, né, os alemães, os holandeses, estão lá com o plus do celular e a gente está aqui embaixo. Então, isso influencia o psicológico de um atleta. Fala, meu, é milagre que eu vou ter que fazer. Então, que seja um milagre. Mas quem faz isso não, né, é o psicólogo. De falar assim, cara, vai lá e faz acontecer. E o Matheus foi... Nós tivemos um problema de material durante a competição. Né? O Matheus poderia ter chegado muito mais longe. Eu não estou dando desculpa. Mas o nosso problema foi de material. Nós recebemos... Todo mundo recebe o mesmo material na Olimpíada. Só que assim, você recebe 4 foils, é como se você fosse, eu vou usar a mesma analogia do celular. Você recebe 4 foils, só que assim, são todo mundo o mesmo material. Só que esse foil, teoricamente, ele é para ser padronizado, só que tem algumas pequenas, como é linha de produção, né? Pode ser que você recebeu um telefone 14 Plus, um telefone 14 Max, um telefone... Eles não são iguais. Essa diferença compromete caso você tenha um vento forte, caso você tenha um vento médio, um vento fraco. Por azar, a gente recebeu um único foil preparado naquelas medidas que teoricamente eram ser padronizadas e não eram, um só para vento fraco. E esse foil quebrou no primeiro dia de competição. E a gente tentou trocar tudo, os caras, não, você tem 3 outros foils aí, usa o que você recebeu de reserva, mas não bate com o vento, a medida tá... Brigamos. Tivemos que correr com um foil que não era o ideal e deu no que deu. Nessa, o Matheus, mesmo preparado psicologicamente, ficou muito chateado e aconteceu o que aconteceu. Então, assim, quando a gente fala de altíssima performance, a gente tem até um limite para trabalhar o aspecto físico do atleta. Chegou nisso aí, o que vai fazer a diferença do primeiro para o último lugar é a cabeça. Porque foi aquilo que eu falei, a redefinição de limites psicológicas se faz disso. Todo mundo que está lá são os melhores. E a margem de erro, ela praticamente não existe. O que vai definir o medalha de ouro do último colocado é a cabeça. É a cabeça. E a psicologia, hoje, para altíssima performance, ela está definindo, né, quem vai ser o campeão durante muito tempo. Porque, assim, chegar lá em cima, eu não vou dizer que é fácil, mas permanecer lá em cima, a psicologia que vai ditar os rumos dessa história aí. Então, faz toda a diferença. Ô Dani, pensando em diversas modalidades esportivas, eu vou excluir o futebol, mas eu imagino que todas as outras têm a mesma dificuldade que a modalidade do Matheus tenha para ir para mundiais, para ir para Pan-Americano, para ir para uma Olimpíada, para receber material, porque a gente sempre vê nessa época pré-Olimpíada a dificuldade até para material. Estou falando de camiseta, estou falando de um calção, a gente viu aí o que eles mandaram para os atletas, né? É um milagre quando a gente vê as modalidades conseguindo uma medalha de ouro, de prata ou de bronze, diante de tudo que você descreveu. Isso é um verdadeiro milagre? É um milagre. É um milagre. Eu, assim, agora, né, olhando de dentro, a gente pode usar esse termo milagre ou a gente pode definir esse atleta medalhista como um verdadeiro herói. Pô, você pega essa menina eu não tô menosprezando, tá? Eu tenho esse costume, o Ailton me conhece, né? Porque hoje a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. A Rebeca, essa menina, ela tem que ser exaltada, tem que ter uma estátua dela no aeroporto internacional, quando chega a pessoa olha e fala assim, ó, porque assim, o feito dessa menina tem que ser lembrado pro resto da história do esporte e da história brasileira, ela ser reverenciada por 2 americanas.
a Rebeca não se diferencia muito na questão das dificuldades de qualquer outro atleta. Né? Então, ela hoje, né, por ser essa referência toda, ela tem, né, um suporte melhor. Se eu não me engano, ela está no Flamengo, tudo. Mas para chegar lá, a coitada também no bom sentido, a coitada, ela teve que comer, né, muito arroz e feijão aí, depender dos pais que não tinham muitos recursos. Então, assim, eu vejo muitas pessoas criticando. Pô, a gente não ganha nada. Não, a gente ganha muito. Né? Guardadas as devidas proporções, a gente ganha muito. Né? O quadro de medalha do Brasil, ele é resultado do investimento que o atleta brasileiro recebe. E eu vou te falar uma coisa, a gente poderia estar brigando lá em cima, com os Estados Unidos, com China, porque isso aqui é um celeiro de atletas. Né? A miscigenação brasileira abriu portas para a gente selecionar bons nadadores, bons corredores. Pô, você acha que a gente não tem outros Vanderlei Cordeiro, né, espalhado por esse Brasilzão? Marilson. Você acha que a gente não tem outro Gustavo Borges? Quantas Rebecas você não acha que tem por aí? Né? Quantos judocas, Aurélio Miguel, vou falar o Rogério Sampaio, a galera da minha época, mas também a galera da nova geração, né, escondido, mas que não tem acesso a um tatame, não tem acesso a um tênis para correr, a uma pista de atletismo. Quantos você não acha que está perdido por aí? Só que não vai porque não tem dinheiro nem para comer. Ah, Daniel, você está chorando. Não, eu não estou chorando. Não, talvez esteja. Porque, se tem uma coisa, desculpa, que muda o comportamento da pessoa é o esporte. O esporte, ele tem normas, ele tem regras, e o ser humano precisa viver sobre normas e regras, regulamento. A gente tem que ter o esporte, a gente tem que ter a essência do esporte para ser um bom pai, um bom empresário, né, para ser o que for. A gente tem que viver, né, sobre as regras e os regulamentos que o esporte traz. Né? Eu fui judoca quando criança e até hoje eu sigo o comportamento, a doutrina do judô. Né? Então, assim, eu estou chorando porque o esporte poderia mudar muito o comportamento da população brasileira, né, como um todo. Hoje a gente vive guerra política, a gente só sabe falar de política hoje, e as pessoas cada vez menos trabalhando a essência do ser humano, a compaixão do ser humano, e não é filosofia não, é questão de educação. Se a gente investisse, né, em centros comunitários para efetivamente formar atletas, né, dentro da doutrina do esporte, você pode ter certeza que a violência ia diminuir, né, o empreendedorismo ia aumentar, porque o esporte cria pessoas valentes. Né? Quando você pega o seu atleta de montanha, o cara tem que ser muito cabra macho, a mulher tem que ser caveira para subir uma montanha desconhecida e descer e cruzar uma linha de chegada. Quando eu boto uma pessoa para correr uma maratona, né, ultrapassar os 42 km para cruzar a linha, tem que ser caveira. Né? Então, assim, o esporte transforma pessoas comuns em grandes heróis. Então, a formação de centros, começando com crianças, pode ter certeza, a gente ia ter um grupo de pessoas muito melhor aqui nesse país, meu. É verdade, concordo com você. Dani, infelizmente o nosso horário está indo, o Gustavo já está querendo ir embora porque hoje é sexta-feira. Sextou, Gustavo. E ele está querendo curtir a sexta e emendar com o sábado, né? Não, amanhã estamos aqui. Tá, vai estar trabalhando. Ô Dani, para finalizar aqui, eu me recordo que você correu uma maratona de São Paulo, que você poderia ter ido melhor naquela maratona, não poderia? Me atrapalharam. Me atrapalharam no quilômetro 21. 21. Quando eu falo para os meus alunos que eu já corro há muito tempo, cara, eu corro há mais de 20 anos, mas fatos históricos da minha vida de atleta tem essas coisas, né? 2010,
eu dava aula na faculdade ainda, eu falei pra você... Eu tava estudando ainda. Você era aluno lá, eu falei, Zulu, vou correr a maratona de São Paulo. Você falou, vou te buscar. Cara, e aquela prova foi tão louca, você lembra? Né? E você foi me buscar no quilômetro 21, que era a saída da USP. Isso. Né? Era isso mesmo. Era isso. E você lembra quando você me encontrou, você deu um grito, nosso grito de guerra da época lá, que a gente não pode revelar agora. Isso mas tá eu perigoso. vi de longe, cara, você gritando, eu falei, cara, o miserável veio mesmo, cara. Aí eu saindo, você deu aquele grito. Você lembra que tinha uma pessoa dando bolo de aniversário? Lembro. Né? Pô, isso é 2010. Aí eu fico vendo a galera, não, porque esse gel, ele é... Meu, a gente comeu o bolo de aniversário e seguiu na maratona, meu. Correndo, a gente comendo o bolo. Cara, e muito longe de você me atrapalhar. Cara, foram 21 quilômetros e os piores, né? Que é os 21 segundos da prova, a gente rindo e falando besteira, asneira, lembra? Nossa, foi muito bom. E corremos bem, hein, meu? Foi uma honra. Naquela época, 2010, eu ainda estava em forma ainda. Então, ainda não tinha nem conhecido a montanha. Eu vim conhecer a montanha em 2011. Né? Não tinha conhecido, eu estava na corrida de rua somente. Mas foi muito especial, foi muito bacana. A nossa promessa do El Cruz está de pé. Nós vamos fazer essa prova junto, se Deus quiser. Dani, eu quero agradecer a sua, vou dizer assim, a sua aula hoje, mais uma aula, né, que a gente teve aqui. Enquanto você falava ali, eu pensava o seguinte, você já tem aí o Além das Curvas, você poderia criar o Além da Faculdade, mentoria para os profissionais de educação física. Eu acho que você é um cara sensacional e tem muito a contribuir ainda para mim e para outros profissionais que estamos no mercado aí, e eu acho que o seu trabalho ainda não acabou. Eu sei que você não aguenta mais a gente, mas seu trabalho ainda não acabou. Fique à vontade para deixar suas redes sociais, como encontrar o Daniel, como treinar no Além das Curvas, um profissional acima da média eu não tenho dúvida, você que está me ouvindo ou assistindo, se você quer uma assessoria de corrida, se você quer uma assessoria de montanha, se você quer participar de um Ironman, se você quer fazer um tri, se você quer, o que você quiser fazer de atividade física, Além das Curvas, é o seu lugar. Bom, eu agradeço muito, eu acho que hoje, né, eu não tenho mais nada a somar, eu tenho fazer uma troca. Hoje eu não... Quem sou eu para te ensinar alguma coisa, principalmente nas corridas de montanha? A gente pode trocar experiências, que é o que a gente faz. Né? Antes de começar, a gente está até falando, a coisa mais legal é a gente se encontrar numas provas e falar, Ailton, cuida dos meus alunos, que hoje eu não vou estar nessa prova, já que você vai estar aí, meus alunos vão estar aí, cuida para mim, a mesma coisa acontece. Isso é uma troca de respeito, né, e responsabilidade. Então, ao invés de ter o Além da Faculdade, eu acho que a gente podia inventar um outro nome na questão de seguir por esse caminho, né? Se respeitando o tempo todo. Sobre as redes sociais, a gente tem o Além das Curvas aí, né? No Instagram, a gente tem o site, Facebook eu acho que eu não tenho, porque eu tô velho para cuidar dessas partes aí, quem tá fazendo é o Thiago. Então, no Instagram é o Além das Curvas, o nosso site é www.alemdascurvas.com.br. Fico à disposição para novos bate-papos aí. Eu acho que hoje foi mesmo um bate-papo, eu acho que era isso que a gente tinha como proposta. É uma honra te ver aqui, viu, cara? Obrigado. De 2007 para 2024, a gente se encontrar nessa situação. Você não sabe a alegria que isso me dá, cara. Muito obrigado. E parece que a gente se viu ontem. Parece que a gente se viu ontem, falando asneira. Eu acho que isso é o mais importante, né? Mesmo que o tempo parece nos afastar, a gente está sempre junto, conectados com o coração, com a alma e com o espírito. Agora, uma dúvida, Daniel, antes de você ir embora. Meu bumbum cabe nesse macaquinho aqui? Se não couber, você trate de emagrecer, queridão. Dá seus pulos aí. Olha, Dá seus pulos. Na época que a gente pegou esse macaquinho, você entrava. Agora, tá bom. Se vira, Tiger. Até o El Cruz. É que o bumbum, ele, independente do percentual de gordura, não muda muito. Não quero nem saber. Faz lipo no bumbum. Eu tô falando no bumbum pra ser educado, né? Mas... Depois vocês assistem o make-off aí. Isso não é um bumbum, isso...
Ô Dani, obrigado mesmo, um prazer ter tido você aqui Na Montanha, né? Que eu falo que é muito além da montanha. E hoje eu estava pensando isso, na montanha da vida, no Everest que todos nós temos. Aqui eu tinha que colocar um nome, mas aqui a gente está para falar sobre a vida. E hoje o nosso bate-papo foi muito leve, foi muito bacana. E te espero, agora você já sabe o caminho. Venha quando quiser, o espaço está aqui para você, não somente no Na Montanha, mas se quiser fazer material, pôr além das curvas, quiser convidar alguém, vir bater papo, o Estúdio Voz é tudo nosso, porque tem nos trabalhos técnicos sempre o grande Gustavo que manda super bem. Valeu? Pessoal, até a próxima. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Esse podcast é uma realização de Curtulo, aonde você for. Acesse www.curtulo.com.br. ZBR Events, com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K, em março de 2025. www.zbrevents.com.br. ZBR Events, com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.